Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma edição do podcast Historicizar, um podcast aperiódico. E nesse episódio, nessa edição, nós vamos entrevistar o psicólogo e somaterapeuta João da Mata. Nós vamos conversar exatamente sobre a somaterapia, a historicidade da somaterapia, sobre o criador da soma, Roberto Freire, sobre questões relacionadas ao arcabouço teórico da soma, epistemologia, questões relacionadas às formas de dominação contemporânea. João da Mata também é doutor em psicologia pela UF de Niterói, doutor em sociologia pela Universidade de Lisboa, pós-doutor também pela UF de Niterói e mestre em filosofia. João da Mata também é autor dos livros Soma Terapia, volume 3, junto com Roberto Freire, em 93. Em 2001 lançou A Liberdade do Corpo, pela editora Imaginário, O Tesão pela Vida, com os colegas somaterapeutas, em 2007. Lançou o livro Prazer e Rebeldia, em 2000, pela editora Chiamé, do saudoso e querido Robson. Em 2009, lançou Introdução à Soma, uma terapia anarquista, também pela editora Chiamé. Em 2021, lançou Anarquia e Anarquismo, na editora, com José Maria Carvalho Ferreira e Juniele Rabelo. João da Mata, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso podcast e gostaria que você inicialmente se apresentasse, falasse um pouco de sua trajetória, de suas pesquisas, de sua chegada à somaterapia, para daí adentrarmos, a historicidade da soma. Fique à vontade, João da Mata. Prazer em recebê-lo. Grande Anderson, prazer é meu, prazer estar aqui trocando com você e com quem nos assiste e parabenizar essa iniciativa libertária, insurgente e fundamental que você traz aí para a gente. Isso é muito bom, gente que se interessa em debater e ampliar pensamentos contra-hegemônicos, diante desse mar de marasmos que a gente vive atualmente. Então, até essas ilhas, essas zonas horárias, como dizia o Hackey, é fundamental. Bem, eu me chamo João da Mata, como você já apresentou, e estou aí nessa trajetória aí da somaterapia, ou apenas soma, como a gente costuma dizer, com esse subtítulo, uma terapia anarquista. Acho que a gente vai ter a oportunidade de conversar. Que ideia é essa, de trazer uma terapia com uma proposta extremamente libertária, anti-autoritária? E estou nessa trajetória aí já meus 30, 35 anos de vivência, de luta, de experiências, e comecei essa trajetória num encontro um tanto casual, mas ao mesmo tempo desestabilizador na minha existência, esses bons encontros que a vida traz, com essa figura fundamental na história da psicologia, na história do movimento libertário, eu diria até da cultura brasileira, que foi o Roberto Freire, médico, psiquiatra já falecido, não seu homônimo, um político que tem guinado aí cada vez mais à direita. Curiosamente, o Roberto brincava, que um dia ele encontrou uma pessoa no mercado e falou: "Você é o Roberto Freire, né?" Ele, "Sim, mas o comuna ou louco?" Ele riu e disse: "É o louco", O seu homônimo era comunista e foi guinando aí. Mas, enfim, o Roberto Freire, eu conheci ele em Recife a partir de um workshop. Ele demonstrava a prática da soma em Recife, nos idos ali dos anos 80. Eu, um estudante universitário de 20 e poucos anos, cursando medicina, de uma tradição aí de pai médico, e fui tomado não apenas pela potência do trabalho terapêutico que o Roberto trazia, da soma, como por uma amizade que se transformou numa grande parceria de vida e perdurou pelos 20 anos até a sua morte em 2008. E eu venho seguindo, desenvolvendo esse trabalho da soma, seja na aplicação prática de grupos, na pesquisa científica, em cursos, palestras, também produzindo bons encontros ao longo desses anos todos.
Mas é mais ou menos isso, um preâmbulo, né, para a gente começar a conversa. Ok. Então, inevitável, né, trazer o Roberto Freire. A trajetória dele foi uma trajetória muito intensa, muito enriquecida. As travessias que ele fez nos contextos políticos, os atravessamentos culturais também, o envolvimento dele com o teatro, com a literatura, e o envolvimento dele com a militância política, né? A passagem dele pela psiquiatria. Ele teve uma passagem também pela revista Realidade, né? A importante publicação daquele contexto, né? Na oportunidade, ele entrevistou o mestre Pastinha, né? Da capoeira Angola, né? Eu lembro de uma passagem dele que ele fala que também entrevistou o Garrincha, né? Em fim de carreira. E me fala um pouco, João, desse contexto do Roberto Freire, que o surgimento da Soma também tem aqui estou aqui com o livro da Jane Russo, O Mundo Psi no Brasil, e quando ela cita também a Soma no surgimento do grande boom das terapias corporais no Brasil, os segmentos haitianos, também o psicodrama também, exatamente concomitante com um período de abertura política. E também o Roberto Freire também surge ali junto com outra figura muito importante para as terapias corporais, que é o José Ângelo Gaiarsa. Então, e aí nos anos 80, o Roberto Freire a obra dele ganha uma força, né? Inclusive com um sucesso editorial imenso. Tem Tesão numa Solução, Ame de Vexame, as participações dele em programas como Sem Censura, como o Jô Soares, programas de auditório de muita audiência, em que pessoas comuns puderam conhecer um pouco das suas ideias, não só as ideias da ação, mas como ideias anarquistas, ideias libertárias. E fala um pouco desse momento em que o surgimento da Soma se insere, né, do surgimento, né, das terapias corporais no Brasil. Anderson, são muitas questões na mesma questão. Eu vou tentar aqui passear por algumas delas, sem a pretensão de absorvê-las em totalidade, né? Sim. Mas eu diria que eu vou começar a falar do Roberto, para depois entrar nesse campo das psicoterapias corporais. Você trouxe o Gaiato também. E para falar do Roberto, talvez quem me escute agora já tenha me ouvido falar em outro contexto, porque eu gosto de um conceito que o Michel Foucault, o filósofo Michel Foucault, já no seu período final da vida, chamado Último Foucault, onde se dedica ali a estética da existência, né, a ética de si, os cuidados de si. Nessa altura, o Foucault traz a noção de vida artista. Eu gosto muito desse conceito porque a vida artista não é exatamente o percurso de um determinado artista. Não é o percurso biográfico de um artista, mas é a forma pelo qual cada um de nós pode elaborar a sua vida de forma inventiva, de uma forma não dada, de uma forma não acomodada. Ele faz um contraponto a essa ideia da vida artista à vida burguesa, muito caracterizada por ele como uma vida de acomodação, uma vida apoiada no oposto ao movimento, né? O oposto à ideia de algo que nos traga movimento. E eu gosto de pensar esse conceito de vida artista para falar do Roberto, porque eu acho que ele é um sujeito, sem tomá-lo como modelo, obviamente, que passou a sua vida a partir de um campo inventivo, de transitar por diferentes campos teóricos, diferentes práticas, diferentes experimentações. Você citou alguma delas, né? Entre o teatro, o jornalismo, a psicologia, a medicina, a pesquisa científica, a música, enfim, uma infinidade, né, de campos de atuação, e por onde passou, quase todos eles, se não todos, com bastante destaque, com bastante, não apenas entrega, né, mas com a criação de feituras, de produtos, de
livros, ou de peças, ou de festivais, onde se destacou. Eu gostaria de trazer isso, né? Que ele, além dele transitar, havia uma entrega e havia propriamente um destaque naquela obra elaborada. Então, a Soma, que talvez seja uma desses campos onde ele transitou, ele é ao mesmo tempo o campo que praticamente reúne tudo isso, porque a somaterapia não deixa de ser, né, uma prática terapêutica, uma prática que transita aí no campo das chamadas psicoterapias, realizada especialmente, exclusivamente em grupo, mas que bebe muito de outras fontes de conhecimento, como a própria filosofia, a sociologia, emerge de experimentações também de teatro, tem um pé na arte, né? Tem um pé na criação. Então, essa figura multifacetada que o Roberto foi, né? E ali, sobretudo, do início da década de 60 até a sua morte, ele, ao mesmo tempo que ele transita sobre isso, desemboca todo o fruto desse trânsito, dessa criação, na própria elaboração da Soma. E foi testemunho ocular de alguns acontecimentos históricos recentes fundamentais. Você citou a vinda, né, da obra do Reich para o Brasil. Só para situar quem nos escuta, né, o Reich é reivindicado como autor psicanalista. De fato, ele esteve vinculado na psicanálise 14 anos de sua vida, né, entre 1920 e 1934. Depois ele rompeu com a psicanálise, é preciso dizer isso também, né? Ele contestou a psicanálise, ele criou uma nova vertente da psicanálise. E ele é o responsável, talvez, o que tenha sido mais conhecido na sua obra dele, que é essa inclusão do corpo na cena terapêutica. Não só trabalhar a partir do que a psicanálise mais ortodoxa trabalha, né, que é a ideia da cura pela fala, mas a ideia de que os processos somáticos também guardam muitas informações, enfim, toda a questão que a gente pode conversar mais adiante sobre a presença da corporeidade na psicologia. Mas ele é também responsável, e é importante sempre que se diga isso, por uma leitura social e política da neurose. Se o corpo entra em cena, ele entra em cena porque ele é depositário também de cultura e dos aspectos de poder ali na cultura. E o Roberto, ele faz tem esse encantamento com a obra do Reich, justamente porque ele sentia falta dessa visão social e política que não havia presente na psicanálise, do qual ele chegou a trabalhar, fez formação, né, vem da formação médica, depois ele entra na psiquiatria, faz 5 anos de formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo e depois o abandona, né? E só no final de 60 ele conhece a obra do Reich e é um dos introdutores. Gaiarsa é outro dele, como você citou. Talvez a grande diferença entre o Gaiarsa e o Roberto, eu cheguei a conhecer o Gaiarsa, eles eram parceiros contemporâneos, né? Se respeitavam muito, mas talvez o Roberto tenha, diferentemente do Gaiarsa, isso não quer dizer que seja melhor ou pior, é só um olhar diferente. Talvez o Roberto, até a vinculação dele com a política, com a luta explicitamente contra a ditadura, pela passagem dele pelo teatro, festivais de canção, tudo mais, ele tenha dado uma leitura mais cultural do Reich. O Gaiarsa talvez tenha dado uma leitura mais clínica. E os dois, em certa medida, se complementavam nisso. E foram duas figuras fundamentais à história da psicologia no Brasil, né? Infelizmente, tanto um quanto o outro não são tão conhecidos pela juventude de hoje. A obra do Gaiarsa tem sido reeditada, é muito importante isso, e muitas das obras do Roberto estão fora de catálogo. Agora, em 2027, vai ser os 100 anos de seu nascimento, 1927, que ele nasceu, né, 2027, e por ocasião dos 100 anos a gente está rolando aí alguns eventos e publicando alguns livros. Mas eu diria isso, só para não fugir muito, né? A figura do Roberto é essa figura que transita por diferentes campos e vai desembocar na criação da Soma através do encontro da obra do Reich, mas fundamentalmente também por um período político que o Brasil vivia, né? Não é trivial a ditadura civil
empresarial militar que se viveu, com amplo apoio da maioria da população, ou seja, os militares estavam no poder implementando um estado de exceção com apoio de um conservadorismo latente que a gente vê até hoje. Na verdade, isso não é novidade, toda essa onda conservadora que a gente vive. São recrudescimentos que volta e meia surgem, né? O militarismo sempre esteve presente na história da República Brasileira. Isso foi mais um episódio. Mas o Brasil também vivia, e o mundo vivia, um período de contracultura, né? Então, outros movimentos da psicologia insurgente também apareciam aí, né? Não só politicamente e culturalmente, movimento beat, movimento hippie, movimento, né, ecológico, feminismo, mais de 68, eclode também outros movimentos que questionavam a psicologia e a psiquiatria tradicionais. Eu citaria, além do Reich, ou a redescoberta do Reich, né? Porque o Reich ele sofre um grande apagamento histórico, ele morre ali em 57, né? E ele ressurge nos acontecimentos de maio de 68. E um dos resgates da obra do Reich vem através desse movimento cultural, que vem para o Brasil também. Junto com ele, o surgimento da criação da gestalterapia, a antipsiquiatria, fundamental também, como uma recusa a entender a noção de loucura e normalidade tal qual era aposta. Enfim, a vivência do Roberto vem nesse bojo, e ele é fortemente dragado por essas forças de intensidade. Era um cara que até então fez uma graduação de medicina, a contragosto, vai com a bolsa de estudos estudar em Paris, ciência pura, e lá toma contato com os existencialistas, com o movimento ali que já estava bem forte ali em Paris, né? Do Sartre, do Camus, conhece Sábado Magaldi, que é uma figura de teatro, e essas influências atuam bastante no retorno dele ao Brasil, que logo depois vem a eclosão do golpe militar em 64, né? Então, Roberto sofre as prisões, abandona a psicologia, abandona a psiquiatria e vai, então, enveredar pelo teatro, como eu falei, pelos festivais de canção, pelo jornalismo, como você falou, como forma de sobrevivência financeira, né? Precisava trabalhar, e também como um tesão mesmo, né? Como alguma coisa que motivava a realidade. Por acaso, era uma revista que a gente não tem mais. Aliás, não tem nem grandes revistas hoje, uma ou outra, né? Mas o fenômeno do jornalismo impresso era uma outra realidade que tem hoje. Ele passou pela revista Caros Amigos, né? Também, né? Fundou a revista Caros Amigos. No final da vida, ele foi um dos criadores da Caros Amigos, talvez tenha sido o último suspiro dele criativo antes da morte. Ele, já no final da vida, né? Ele, além da Caros Amigos, ele ainda grava um disco com seus filhos, né? Chamado Vida de Artista, até um nome parecido com o que eu falei, né? Vida Artista, o conceito que o Foucault trabalha. Mas, na realidade, também ele teve possibilidade de fazer, como você contou, né? Entrevistar grandes figuras, o Pastinha, mestre Pastinha, o guardião da capoeira Angola, né? Garrincha, o Pelé, o Roberto Carlos. E essas matérias eram grandes matérias de perfis psicológicos, de alguma forma já era uma espécie de ensaio ao retorno à psicologia. Mas só para concluir, a gente continuar nossa conversa, nesse período ele está também concomitante fazendo teatro, né? E monta a peça Morte e Vida Severina, tem um estrondoso sucesso, uma peça, segundo ele falava, criada coletivamente, num processo autogestionário ali com basicamente estudantes. A peça ganha esse prêmio internacional na França, eles conseguem. E pouco tempo depois, também num desses exílios, ele conhece o Delis Ventitra, e é aí que ele encontra a obra do Reich. Curiosamente, não via a psicanálise ortodoxa, via um teatro, né? Por isso que eu digo assim, é importante também situar o Reich na perspectiva psicanalítica, mas também a psicanálise rejeitou muito, como rejeitou outros, né? O Otto Gross é outro, um anarquista ali no início do século XX, que foi totalmente apagado pela historiografia. E ele contava, né? Eu fiz 5 anos de formação em psicanálise, nunca foi citado o nome de Reich.
Então, é preciso também ter essa leitura crítica também, né, em relação à própria psicanálise oficial, oficiosa. Mas, enfim, é nesse encontro com Dali Ventisi que ele conhece a obra do Reich e, como eu disse, é a partir daí que ele vai voltar ao campo da psicologia. No primeiro momento, chama esse trabalho de antipsicoterapia, influenciado pela antipsiquiatria, depois de transoterapia. Transar não tem o significado sexual que tem hoje, significava troca, né? Os jovens falavam muito, vamos transar uma conversa. E ele dizia que a transoterapia era no sentido de pensar já essa ruptura com a neutralidade. O terapeuta devia se implicar ali, devia se colocar também dentro de uma relação de horizontalidade, né? Já também influenciado pelos os contatos iniciais com os anarquismos, né? Que uma das questões centrais dos anarquismos é a crítica à autoridade, e aí começa a discutir também essa autoridade desse terapeuta, né? Desse psicólogo, desse psiquiatra, como um grande saber. Enfim, mais adiante, em 76, que ele vai nomear o trabalho de somaterapia, buscando essa palavra soma, seu sentido grego, significa corpo, mas não algo como a gente pensa corpo do pescoço para baixo, né? Mas como uma totalidade somática. Então, não é a ideia de mente e corpo, é a ideia de um soma, do qual tem a função cerebral, a função renal, a função pancreática, não são funções que se sobrepõem, né? E daí, essa história toda que a gente conhece. Bom, João, você fez algumas menções muito importantes que eu vou corroborar. O Ângelo Gaiarsa sentia exatamente isso, né? Que era uma outra via, né? A forma dele se comunicar. Eu acho que o Gaiarsa ele se destacava muito pela comunicação. Ele conseguia se inserir na mídia televisiva, em programas de massa, e fazer com que pessoas comuns entendessem esses fenômenos políticos de ordem subjetiva. E você citou a retomada do Reich. Lembro de uma importante publicação de um dos seus mestres por aí, né, Paulo Albertini, né? Sim. O professor Paulo Albertini, que tem aqui, o livro dele aqui é o Reich na psicanálise. Ele tem sido retomado também no meio psicanalítico, né? Esse período em que ele passou, os 14 anos que ele passou na psicanálise, também foram meio que ofuscados, né? A história das clínicas populares da psicanálise, né? A ida dele para Berlim, o envolvimento dele com o movimento proletário, a ideia dele de levar, de dar acesso aos trabalhadores a formas de psicoterapia com a psicanálise. Claro que isso teve lá suas implicações naquele contexto bem difícil do entreguerras. Agora eu quero entrar aqui, que é uma curiosidade que muitos têm quando vão começar a adentrar nos estudos da soma, questões do arcabouço teórico, da epistemologia, como você até citou, né, tem aí, né, no arcabouço, no esteio teórico da soma, né, ludoterapia, gestalt, antipsiquiatria, a capoeira angola do mestre Pastinha, vou citar aqui até a bioenergética do Alexander Lowen, a pedagogia libertária e dentro desse dispositivo terapêutico político sustentado pelo anarquismo, né? Autogestão, autonomia, já que não só nas suas obras, nas obras do Freire, a palavra autorregulação ela é muito citada. Tem que os 3 volumes, né, da versão da editora Guanabara, o primeiro volume que o Roberto Freire faz a teorização, o segundo que fala da prática da soma e o terceiro que foi com você, né, que é uma síntese, né, que inclusive foi lançado, lembro nitidamente, no Sem Censura, com a saudosa Lúcia Leme, ele sempre muito bem entrevistado por Lúcia Leme naquele período. Então, aqui na obra Síntese aparece assim uma definição de soma de vocês, né? Uma síntese crítica da psicologia somática de William Reich, né? Um dispositivo terapêutico e político. E aí você também, né, traz essa dimensão política do corpo, não é meramente um corpo da massa biológica, né? Um corpo como espaço da inscrição das cargas simbólicas da sociedade, né? O corpo como espaço do outro, o corpo como
território de luta e de manifestação política. Então, explica para os nossos ouvintes um pouco desse arcabouço, da base epistemológica, desse encontro fértil de saberes, né, que sustenta a prática da soma. Tá. Bom, só porque você citou o Paulo, queria só fazer mais uma referência ao Paulo. Acho que hoje no Brasil, uma das grandes figuras que pesquisam a obra do Reich, o professor Paulo Albertini, está lançando um livro agora, Pensando em Reich. Grande referência. Grande referência, e é isso. Ele faz também, ele reivindica esse Reich psicanalista, mas também faz uma crítica a isso, e por conta de toda essa história, né, desse lugar que o Reich saiu para uma militância mesmo, né? E rompeu esses muros individualizantes da clínica para pensar uma ideia de uma transformação social. Eu acho que isso dialoga muito, e talvez seja essa a grande singularidade da leitura reichiana que nós fazemos na Soma, que eu acho que essa questão que o Reich tentou fazer, né, procurou fazer, dialoga muito com os anarquismos. Reich não era um anarquista, Reich nunca se definiu como anarquista. Alguns conceitos o aproxima de algumas concepções libertárias, como democracia natural do trabalho, mesmo a autorregulação, como você trouxe. Mas o Reich, no máximo, foi um crítico ao stalinismo, né, que depois ele vai nomear de fascismo vermelho, mas dentro de uma perspectiva de uma certa deformidade de um marxismo mais autêntico, digamos assim, da experiência soviética. Então, ele é bastante crítico ao que se tornou a União Soviética, mas não chegou a fazer uma crítica tão radical ao marxismo como os anarquistas fizeram, né? Talvez a grande singularidade dessa costura que você citou aí, de alguns pontos da Soma, o fio condutor talvez seja isso, uma leitura anti-autoritária do comportamento. Nós procuramos trazer mais para perto uma conversa, um diálogo, uma análise crítica, uma elaboração possível, seja na nossa subjetividade, seja na nossa intersubjetividade, na dimensão coletiva de um grupo, a partir dessa reflexão, então, anti-autoritária. Não como uma forma de fazer um proselitismo político, né? Não se trata disso, mas sobre a possibilidade de fazer uma experiência temporal de 1 ano, 3 a 5, 6 meses, que é o tempo máximo que dura um grupo. Tem uma sanfona de duração em função de quantas pessoas efetivamente chegam ao final. E grupos, às vezes, chegam ao final com 8 ou com 15 pessoas. Essa variação depende muito de grupo para grupo, a evasão, né, as características daquele grupo, mas, enfim, não costuma passar de 1 ano e meio. E mais do que fazer uma conceituação teórica dos anarquismos, é fazer uma experiência de conviver, coexistir a partir das diferenças, da tentativa de elaborar consensos, sem perder de vista os dissensos, né, dessa leitura crítica sobre os nossos próprios micro-autoritarismos engendrados no comportamento, em crítica também, em debate crítico em algum momento, a própria condução, a figura desse condutor, dessa condutora que segue o trabalho. Então, eu diria que talvez o pulo do gato, né, para usar um termo da capoeira, da Soma, epistemologicamente, seja o libertarismo, o pensamento anarquista. Não deixa de ser uma bricolagem, né? É uma tentativa de... Eu diria que tem 3 campos teóricos mais importantes, né, do campo das psicologias. Reich se vendo como uma espécie de coluna central, e destacando de novo um Reich corporalista, né, que entendeu que os fenômenos psicológicos eles também são somáticos, então esse corpo é trabalhado numa dimensão de uma expressividade, de uma comunicação, né, mais do que o que a pessoa diz, como ela diz, gesto, tom de voz, modulações da respiração, ou seja, uma leitura corporal para si, para o terapeuta, para o grupo, e esse corpo sendo trabalhado também como uma própria ação terapêutica, de mobilização desse esquema corporal, né, de dissolver essas tensões crônicas, as couraças neuromusculares, como o Reich dizia, né? Então, ele entra em 2 aspectos, mas entendendo que esse corpo sofre uma ação, sofre um bloqueio
ou sofre uma estase energética na linguagem haitiana, né? Ou seja, eu contraio o corpo, eu prendo a respiração, notadamente por alguma ameaça externa. Né? Ninguém se contrai do ponto de vista orgânico e por ela mesma, né? Biologicamente falando. A gente se contrai a partir das relações. Então, um ambiente social mais autoritário, mais amedrontador, ele produz contenção. Um ambiente social menos ameaçador, ele produz relaxamento. Estamos falando mais do que de sociedade como um todo, é isso também, mas notadamente de sociabilidades. E qual a sociabilidade inaugural da nossa vida? A família. Né? Então, a família, essa entidade tão quase sagrada, tão venerada, muitas vezes ela é extremamente perversa, porque é ali que se produz as primeiras noções de obediência e de amedrontamento que se estendem para a escola e para a sociedade como um todo. O Reich dizia, né? A família espelha e reproduz o Estado. Então, para nós é imprescindível também, a partir da obra do Reich, pensar como nós amamos, como nós educamos nossas crianças, como nós trabalhamos, como nós convivemos, né, em comunidade, sociedade, porque se não faz isso, é como se estivesse limpando e sujando. Né? A pessoa vai para a clínica, faz um trabalho e volta e continua exercendo uma prática machista, de assujeitamento sobre o outro ou sobre si. Né? Então, sim. Desculpa, conclua seu raciocínio. Quer fazer uma observação? Não, só dizer isso. Né? Então, assim, tem a obra central aí do Reich, mas tem também alguns elementos da gestalterapia, procurando enfatizar os conflitos a partir do nosso presente, né? Como eles se atualizam na nossa história, do nosso presente, o próprio conceito de gestalt aberto, situações inacabadas, contato consigo mesmo. Da antipsiquiatria, nós trazemos a teoria do duplo vínculo, que é fundamental, talvez que avance a concepção reichiana dessas relações de poder a partir da comunicação, do tom de voz, do olhar e, sobretudo, no campo das afetividades, essa micropolítica afetiva, como a gente chama, né? Porque quando o autoritarismo ele e vamos também só uma nota de rodapé. Estou falando aqui autoritarismo, parece que é a pessoa que grita, que... Não é só isso. Essa é mais fácil de identificar. As relações de poder elas não são só punitivas, repressivas, elas são também relações de sugestionamento, né? de governo de condutas. Então, às vezes, a relação de poder não está na relação de quem ameaça fisicamente o outro. Está na relação de quem está sugestionando, dando bons conselhos, né? Agindo através do afeto. E o duplo vínculo fala isso, né? Como uma comunicação com ruídos, né? Onde eu digo que está tudo bem, com cara de chateado. Quando eu digo concordar e mostrando discordância, vai gerando para a criança uma confusão. E ela tende a ir abrindo mão para receber a aceitação das pessoas que ela ama. E a gente, às vezes, chega na vida adulta e faz a mesma coisa. Chega com alguém que a gente ama, está inseguro, ameaça reiterar o afeto, esfria, fica distante, não responde a mensagem, para deixar o outro sensibilizado, ocupado, ou cair naquela armadilha emocional, afetiva. Então, o amor, que é fundamental para a vida, ele também precisa ser observado, porque ele também reside nas relações amorosas, sutis capturas da autonomia do outro. E ela vai estudar isso, né? Como é que se dá essas noções de afeto. Bom, só para concluir, talvez o que faça um enlace disso tudo é estar sempre fazendo essas análises a partir do comportamento, pensando também no campo ético-político. Qual é a forma que a gente está, né, lidando com a vida? A capoeira, ela é um campo conceitual, mas sobretudo empírico. É uma prática, né? Esse corpo também que enfrenta, e não é enfrentar para bater no outro, enfrentar para se afirmar, né? Enfrentar no sentido emocional. É o lúdico, como você trouxe, a ludoterapia, a ideia da brincadeira, do jogo, né? Tem uma coisa meio do clown também, que é interessante, né? Mas, enfim, são práticas que se juntam nesses campos conceituais. Bom, você citou o amor, né? O Roberto Freire, no romance Cléo e Daniel, né? Uma frase muito
muito conhecida dele é o amor e não a vida, ao contrário da morte, né? É uma frase muito citada nas pontuações que aparecem nas redes sociais da Soma. Na sua fala agora, você citou assim com muita autoridade, né, a prática da Soma relacionada a uma política de comportamento, a experiência microlaboratorial social, né? Você trouxe esse ponto de partida do Reich, né, ao observar uma das origens dos adoecimentos psíquicos, né, na prática intersubjetiva, na alteridade radical, no jogo relacional. Você trouxe também aqui o anarquismo, né, como um eixo ético e político, o pensamento libertário que sustenta a prática da Soma. Você usou por outras palavras, mas eu pedir para você comentar, né, que tem aqui num dos volumes da Soma, o Roberto Freire dizendo o seguinte: Reich retirou o conflito psíquico apenas do campo das ideias e localizou na couraça muscular, ele diz que ao se acumular em nosso tecido muscular por meio das tensões crônicas, que o que Reich chamou de couraças musculares, geradoras de desequilíbrios físicos e emocionais. Na Soma, como é que a Soma lida com essa expressão, couraça muscular? Explique para os nossos ouvintes o que seria exatamente, como se constitui nessa relação, né, do sujeito com o seu meio, do sujeito na prática intersubjetiva, a formação dessa couraça. O nome ele é um tanto autoexplicativo. Couraça, no sentido de uma espécie de defesa, de escudo defensivo. Neuromuscular, que está na interface, né, do sistema nervoso, especialmente autônomo, com a nossa musculatura voluntária, mas não apenas, mas sobretudo com os nossos músculos, né, essa tensão. Do caráter. O caráter aí, para quem é da psicologia sabe, mas às vezes o grande público às vezes tem a ideia do caráter no sentido ético ou moral, né? Falando está um mau caráter, né? No sentido assim, eu brinco, é uma alma cebosa, né? Para quem é de Pernambuco, alma cebosa é isso, é um mau caráter. Mas enfim, o caráter aí reichiano é uma estrutura caracteriológica, né? É um jeitão de ser, algo que a gente está desenvolvendo ao longo da vida. O Reich vai dizer isso, né? Quando a gente vai sofrendo diferentes relações de adaptação com o meio, família, notadamente, escola, sociedade como toda, aí entra questões de gênero, de raça, classe social, tipos de corpo, enfim, uma série de questões que vão gerar embates na minha relação com o mundo, a gente vai criando defesas. O que ele vai trazer, que é genial, é que essas defesas elas não são só psíquicas, elas são psicossomáticas, né? Elas estão no jeitão de funcionar, no jeito que eu vou descobrindo as estratégias de funcionamento, me tornando a pessoa mais reativa, por exemplo, ou mais amedrontada, ou mais evasiva, ou mais irônica, hábitos do meu jeito de funcionar, que eu não vou ser sempre assim, mas vai tendo uma tendência de surgir. Então, ninguém é nunca de um jeito ou sempre de um jeito. A gente tem tendências, né? Padrões que a gente vai criando. Algumas dessas respostas, para algumas ocasiões, elas servem, para outras elas não servem, mas o que às vezes falta para uma pessoa que está na situação neurótica, todos nós, de grosso modo, é isso, né? Encontrar outras respostas que não sejam aquelas que o nosso roteiro criou, né? De novo, serve para algumas situações, não serve para outras. Só que ele vai dizer, há uma íntima relação entre corpo e emoção. Esse mesmo jeitão tende a aparecer no corpo. Eu sempre também, ou quase sempre, eu procuro ter um olhar cauteloso para essa afirmação, no sentido assim, né? Se a pessoa tem o ombro mais fechado, quer dizer que está no estado defensivo. Não sei. Eu não seria tão ligeiro para dizer isso. Mas são indícios que, junto com a forma como ela elabora, ela se dá conta, a gente vai buscando entender como esses indícios corporais corroboram com o campo de investigação mais amplo da sua subjetividade. Então, não é que o corpo ceda lugar à palavra. Eles vêm juntos, eles ampliam, né? Não é quando o Reich sai de trás do divã, desculpe, ele não é que ele negou a fala,
Ele quis observar, além do que a pessoa dizia, como ela dizia, como o corpo dela manifestava ou se manifestava a partir do debate ou da narrativa sobre determinadas questões. É o que alterava a sua respiração, seu tom de voz, e guarda aí nessas sublinhas muitas mensagens, né? Muito importante essa sua observação, porque assim, são questões que também são observadas pelos terapeutas ligados à bioenergética, Alexander Lowen, né, biossíntese, biosistêmica. Porém, esses segmentos que dá a entender que, por uma série de questões, eles são desprovidos desse olhar da política do cotidiano, né? Fora digamos assim, de uma suposta neutralidade, não sei. Na nossa última parte, eu gostaria que você falasse de dois temas. Recentemente, 2024, foi lançado o livro organizado por você, Reich e os Saberes Insurgentes, 12 capítulos, pela Sumos Editorial, editora importante em publicações desse segmento, né, há muito tempo. Dentre os autores, né, além de você, Dante Moretti, que já foi entrevistado por aqui, grande figura, grande colega, Edson Passetti, Silvio Galo. O livro também presta homenagem a Paulo Albertini. Então, além de você falar sobre esse encontro de saberes desse segmento, como é hoje o posicionamento da Soma, já que, por exemplo, você já está há mais de 30 anos atuando na Soma e passamos por mudanças significativas nessas décadas, né? Então, o olhar da Soma hoje, dentro da perspectiva de novas formas de dominação, a gente pode citar o Foucault, Byung-Chul Han, né? A Soma diante, né, das estratégias de enfrentamento dos mecanismos de poder da contemporaneidade. Tá. Bom, falando do livro, brevemente, é uma das portas de entrada para a obra do Reich, existem algumas outras. Eu tentei fazer, a partir da organização desse livro, algo que eu entendia faltar, talvez, no campo reichiano mesmo da psicologia, um olhar que não fosse meramente de pessoas do campo, né, da psicologia. O Reich foi um autor, como a gente brevemente falou, que ele transitou muito pela psicologia, pela psicanálise, mas também pela sociologia, pela política, pela física, pela educação. E a ideia do livro era tentar ocupar um pouco essa brecha e fazer um diálogo do Reich com esses diferentes campos de saber, a partir de um olhar insurgente, daí o título, né? E convidando autoras e autores que não fossem necessariamente do campo psi. Então, você citou o Edson Passetti, um professor de Ciências Políticas da PUC de São Paulo. Tem o Acácio Augusto, que fala a partir da sociologia, professor da Unifesp. Enfim, tem só esses dois, mas são 12 capítulos e cada qual dialogando, seja com a filosofia, a educação, e tentando trazer um olhar mais amplo do Reich. O que também é uma tentativa de dialogar propriamente. Acho que quem organiza um livro está dialogando também com suas ideias, né, com seus campos de interesse. Era um pouco também uma curiosidade minha, uma vontade, um desejo meu de, além de dialogar com esses campos, também pensar o que é a clínica reichiana no presente, né? Como você falou, Reich, ele viveu a grande produção científica dele, se situou ali em 1920 até o final da morte, no período da psicanálise até 1934. Tem contribuições fantásticas, né? Depois ele entrou um tanto pela vegetoterapia, organoterapia, duas técnicas que ele vai criar, dialogou muito com o campo da educação, mas é um autor, como qualquer autor também, um tanto ligado às contradições do seu tempo. O Reich, como a gente conversou, ele tem uma forte filiação marxista, se afasta, mas mantém-se, né? Mas o Reich viveu no tempo da chamada sociedade disciplinar, se é possível a gente pegar aí a partir do Foucault, né? De um corpo que ele trabalhou, que ele analisou a partir de uma perspectiva europeia, eurocêntrica, e de um período histórico específico. Acho que o grande desafio, não só
nosso na Soma, mas imagino que qualquer prática clínica que se pretenda não acomodada é dialogar com essas forças que nos atravessam no tempo presente, né? Se a própria Soma, se ela surgiu ali na década de 60, 70, no contexto da ditadura civil-militar, onde a presença desse autoritarismo era explicitado pelos milicos, né, e por suas forças repressoras, hoje essa repressão ela transita, ela trafega por caminhos bem mais sutis. O próprio Acácio Augusto e o Edson Passetti, que eu citei aqui, eles trazem muito conceito, né, de que a gente vive uma espécie de campo de concentração a céu aberto, na espreita de conceitos que o Foucault e depois o Deleuze vão trazer sobre sociedade de controle, né, que não veio a substituir a sociedade disciplinar, mas veio ampliar o controle dos corpos das populações a partir dos dispositivos computacionais, eletrônicos, né, de vigilância permanente, geolocalização, o fenômeno das redes sociais, ou seja, que corpo é isso que a gente está falando? E, ao mesmo tempo, o debate político muito concentrado em torno das identidades. E se, por um lado, trouxe a discussão mais evidente sobre as minorias, às vezes também terminaram, ou em certa medida, né, levam o debate político muito para esse campo e, ao meu entender, às vezes pode até limitá-los. Então, o desafio nosso é pensar como essas questões surgem na clínica, surgem nos grupos. E como as pessoas perguntam, né, mas surge especialmente nos grupos? Não, é o debate que está nas universidades, por exemplo, hoje, né? É um debate onde os micro-autoritarismos não estão apenas lá, mas é preciso entender onde eles se situam em nós, né? E mesmo em discursos minoritários, como às vezes reproduzem essas questões. Enfim, coisas que não anulam ou esvaziam a potência do pensamento haitiano, mas exigem um olhar, inclusive dessa noção de poder ou de repressão que ele trouxe sobre a sexualidade, né? Acho que a grande chave da obra do Reich é pensar que essa cultura, que essa sociedade patriarcal, que ele já falava lá atrás, operavam no sentido de uma sexualidade reprimida. Em decorrência disso, os sintomas neuróticos surgiam. Ok, mas será que a gente vive um tempo só onde a sexualidade é reprimida, ou ela é hipervalorizada, ou ela é hiperdirecionada? O Foucault vai dar uma sacudida aí no Reich, né? Que ele vai falar, inclusive, da hipótese Reich, né? A sexualidade ela também é fruto de uma produção de saberes, de um sugestionamento, de um direcionamento do que é o bom sexo ou não, o sexo correto ou não, o sexo sadio ou não, e por aí vai. Então, são contribuições que não anulam, como eu disse, mas, no meu entendimento, ampliam e levam indissociavelmente, a meu ver, qualquer pessoa que trabalha a partir de uma perspectiva corporalista a também ter esse olhar atento para a política que a gente faz hoje, né? O Roberto dizia muito naquela época, né, década dos anos 90, é preciso que a gente leia jornal todos os dias, né? O que ele queria dizer é isso, é preciso que a gente entenda o que está acontecendo no mundo. Isso é o que diretamente vai desencadear no processo subjetivo de cada pessoa. Mas é isso, Anderson. O campo reichiano é um campo muito vasto hoje em dia, tem de tudo. Tem desde um Reich mais espiritualizado, que às vezes vira uma coisa, no meu entendimento, muito distante do que ele acreditava, a Reich para a empresa, né? Onde eu encontrei um site que fala, né, dicas para você performar no ambiente profissional, como o seu corpo fala. Então, assim, o capitalismo captura tudo, né? E vai mastigando e tornando as coisas meio pasteurizadas também. Mas tenho grandes amigos e acho muito forte e importante também as práticas, algumas delas você citou, né? Bioenergética, biossíntese. A minha leitura crítica é só essa, né? Que meus amigos não se incomodem, mas às vezes eu acho que um tanto que politicamente às vezes fica uma coisa muito do corpo, mas me suscita, às vezes, um incômodo de uma leitura mais política. Mas é uma questão também que eu acho que nem todo mundo precisa ter esse interesse, né? Bom, João da Mata, queria lhe agradecer por essa nossa conversa.
pela sua grande contribuição em trazer aqui a historicidade do Roberto Freire, né, o arcabouço teórico da Soma, as ideias basilares de William Reich, né, o olhar da Soma sobre as subjetividades do corpo e, sobretudo, né, o seu olhar sobre, né, as formas de dominação na contemporaneidade, como a Soma se posiciona. Penso que tudo que você trouxe hoje é de grande contribuição para aqueles que nos ouvem. Então, João da Mata, muito obrigado por você ter aceito o convite, viu? Valeu, Anderson. Eu que agradeço e vida longa ao programa. Um beijo grande, saúde e liberdade. Bom, a todos que nos ouvem, né, bem ao fundo, quase não deu para ouvir, para não atrapalhar a gravação, né, o LP A Flor da Pele, uma união de duas genialidades, Ney Matogrosso e Rafael Rabelo, de 1990. Legal. A todos que nos ouvem, um forte abraço. Até o próximo episódio.